Durante a Idade Média, uma religião secreta floresceu nas sombras da Europa, desafiando o poder absoluto da Igreja e questionando tudo o que se acreditava sobre o bem, o mal e o próprio Deus. Eram os cátaros, homens e mulheres que pregavam pureza espiritual, rejeitavam a violência e sonhavam com uma fé livre da corrupção do mundo. Mas sua busca pela verdade os levou à perseguição, à guerra e, por fim, à extinção brutal. Nesta jornada, você vai descobrir quem foram realmente os cátaros, o que acreditavam, por que foram considerados hereges e como o fogo das cruzadas tentou apagar sua história, mas falhou em apagar o seu legado. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo, porque agora vamos começar a história secreta dos cátaros. A Europa do século XI respirava fé e medo em medidas desiguais. As catedrais se erguiam como monumentos de poder, não apenas espiritual, mas político. Cada pedra, cada sino lembrava que a Igreja não era apenas um guia da alma, mas a força mais influente do continente. Reis e nobres ajoelhavam diante dos papas, enquanto o povo simples acreditava que qualquer desobediência ao clero significava a condenação eterna. As palavras do Evangelho eram interpretadas e controladas por uma elite eclesiástica que vivia cercada de luxo. Ouro, terras e privilégios sustentavam uma estrutura que pouco refletia a humildade que pregava. Mas por trás das paredes das abadias, um desconforto crescia. Havia monges e camponeses que começavam a enxergar contradições demais. Como podia uma igreja que falava de pobreza viver mergulhada em riqueza? Como podia a salvação depender de indulgências, dízimos e confissões compradas? Em vilarejos e feiras, o murmúrio da insatisfação se espalhava. Surgiam pregadores que falavam da pureza de Cristo, da simplicidade dos apóstolos e do erro de transformar a fé em poder terreno. O sul da França, especialmente o Languedoc, tornou-se o berço dessa inquietação. Diferente do norte, ali o clima era mais livre. As cidades floresciam em cultura, comércio e poesia. Trovadores cantavam histórias de amor e coragem, e as pessoas discutiam filosofia e religião em praças e castelos. A diversidade era parte da vida. Judeus, cristãos e até pensadores vindos do Oriente conviviam sob um mesmo sol. Foi nesse ambiente aberto que ideias diferentes puderam germinar sem serem sufocadas de imediato. Os cátaros nasceram dessa atmosfera de questionamento. Eram homens e mulheres que buscavam reencontrar a essência da fé, longe da corrupção e dos rituais que viam como vazios. Rejeitavam as imagens, as relíquias e a autoridade dos padres. Diziam que a verdadeira igreja era invisível, feita de almas puras e libertas. Para eles, a Igreja de Roma havia se desviado, transformando o divino em instrumento de dominação. As mensagens cátaras encontravam ouvidos atentos entre camponeses cansados de pagar dízimos e entre nobres que se ressentiam do controle papal sobre suas terras. Mas também encantavam eruditos e poetas, atraídos pela lógica e pela pureza moral de suas palavras. Os bons homens, como eram chamados, andavam de vilarejo em vilarejo, pregando humildade, caridade e desapego. Vestiam-se com simplicidade, viviam do trabalho e da hospitalidade alheia, e recusavam qualquer tipo de violência. Essa fé, porém, tinha um preço. Ao desafiar a Igreja, os cátaros desafiavam o próprio alicerce da ordem medieval. Roma via com horror o crescimento de uma doutrina que negava os sacramentos, desprezava o batismo e pregava que o mundo material era a criação de um Deus maligno. Para os cátaros, o corpo era uma prisão da alma, e o verdadeiro objetivo da vida era libertar-se dele. Uma crença que contrastava fortemente com a teologia católica, que via a carne como parte da criação divina. O Languedoc se transformou em um mosaico de crenças, onde padres e hereges às vezes viviam lado a lado.
Em algumas cidades, como Albi e Toulouse, a influência dos cátaros era tão grande que os padres católicos eram ignorados e as pessoas buscavam confissão com os bons homens. O movimento crescia rápido demais para ser ignorado. E quanto mais a igreja tentava conter sua expansão, mais ele se fortalecia entre aqueles que viam nos cátaros uma fé verdadeira, incorruptível e próxima do que Jesus havia pregado. Porém, a sombra da intolerância já começava a se formar no horizonte. O mesmo poder que ergueu catedrais e impérios não permitiria que um grupo de pregadores humildes ameaçasse sua autoridade. O que começara como um sussurro espiritual logo se tornaria uma guerra. Uma guerra que misturaria cruz e espada, fé e sangue e deixaria cicatrizes que o tempo jamais apagaria. Foi assim, entre o esplendor cultural do Languedoc e a rigidez de Roma, que o movimento dos cátaros nasceu, uma chama de pureza em meio à escuridão medieval, prestes a incendiar o coração da cristandade. O Languedoc era um mundo à parte dentro da Idade Média. Enquanto grande parte da Europa vivia sob a rigidez feudal e o domínio absoluto da Igreja, aquela região do sul da França respirava liberdade e diversidade. As cidades cresciam com o comércio mediterrâneo, e os castelos abrigavam poetas, músicos e filósofos. As línguas se misturavam, e a arte florescia entre feiras e festivais. Havia escolas, bibliotecas e uma vida intelectual vibrante que se destacava do restante do continente. Essa atmosfera de tolerância e curiosidade tornou o Languedoc um terreno fértil para novas ideias e para novas formas de fé. Ali, o cristianismo não era seguido com o mesmo fanatismo do norte. O povo lia, discutia e questionava. Muitos nobres e burgueses já não aceitavam sem reflexão os dogmas que vinham de Roma. A corrupção do clero era notória. Bispos viviam cercados de luxo, acumulando fortunas e terras, enquanto o povo simples era lembrado diariamente de suas culpas e pecados. Esse contraste entre a mensagem de humildade pregada por Cristo e o comportamento da Igreja provocava indignação. Os sermões sobre o inferno já não assustavam tanto quanto o exemplo de padres que viviam em pecado. Nesse cenário, os cátaros encontraram espaço para florescer. Suas palavras eram simples, mas poderosas. Pregavam que a verdadeira fé não precisava de templos nem de intermediários. Não era necessário confessar-se a um padre, porque Deus já conhecia os corações. Rejeitavam o batismo com água, os sacramentos e a cruz, símbolo, segundo eles, de sofrimento, não de redenção. Para os cátaros, o verdadeiro Cristo não havia nascido em carne, porque a carne era impura. Ele teria vindo ao mundo apenas como espírito, para ensinar a libertação das prisões materiais. No centro de sua doutrina estava o dualismo, a crença de que o universo era governado por duas forças opostas. Um Deus bom e espiritual, criador do invisível, e um Deus mau, responsável pelo mundo material e pela corrupção da carne. Essa ideia, herdada de antigas tradições gnósticas e maniqueístas, explicava a origem do mal sem culpar o verdadeiro Deus. O sofrimento humano, as guerras, as doenças, tudo era resultado da prisão da alma em um corpo imperfeito. Os cátaros chamavam o Deus do Antigo Testamento de falso criador, um enganador que aprisionara as almas no ciclo da matéria. O verdadeiro Deus, diziam eles, era puro e distante e só podia ser alcançado por meio da purificação interior. Essa visão oferecia um consolo poderoso em tempos de miséria. Para o camponês oprimido, a promessa de libertação espiritual soava mais justa do que a promessa de salvação comprada com indulgências. Mas o que mais encantava as pessoas não era apenas a teologia, e sim o modo de vida dos cátaros. Eles viviam aquilo que pregavam. Eram pacíficos, trabalhavam com as próprias mãos e não cobravam por suas bênçãos ou conselhos. Os perfeitos, como eram chamados os mais devotos,
andavam descalços, vestiam roupas simples e comiam apenas o que a terra oferecia. Rejeitavam a carne dos animais por acreditarem que cada ser vivo era uma centelha do divino. As aldeias que os recebiam testemunhavam uma fé que se expressava em atos, não em discursos. Essa pureza impressionava até mesmo os que não compartilhavam da doutrina. Muitos diziam que preferiam conviver com um cátaro do que com um padre. Enquanto a igreja falava em poder e condenação, os bons homens ofereciam compaixão e serenidade. Suas casas se tornaram locais de acolhimento e reflexão, onde viajantes, doentes e órfãos eram tratados com cuidado. Não havia hierarquias rígidas, nem ameaças de castigo. Havia apenas a busca pela elevação espiritual e pelo desprendimento do mundo físico. O Languedoc, portanto, transformou-se em um refúgio para essa nova espiritualidade. Senhores feudais simpatizavam com os cátaros não apenas por fé, mas por política. O distanciamento de Roma significava também maior autonomia sobre suas terras. Enquanto o norte da França estava submisso ao poder papal, o sul começava a traçar seu próprio caminho, mais livre, mais culto e perigosamente independente. Com o passar das décadas, a influência cátara se espalhou como fogo em palha seca. Albi, Carcassonne, Toulouse e outras cidades tornaram-se centros dessa fé que a igreja chamava de heresia, mas que o povo via como esperança. Pregadores vinham do norte da Itália e até dos Balcãs para ensinar e compartilhar sua visão. A cada novo convertido, a igreja perdia um pouco de sua autoridade. Roma observava com inquietação o que acontecia. Não era apenas uma questão de doutrina, era uma ameaça direta ao poder. Um povo que não teme a condenação papal é um povo que não se submete. E quando uma fé começa a substituir o medo por liberdade, o império da religião balança. No Languedoc, essa transformação já estava em curso. E o brilho de suas cidades, de sua música e de sua tolerância seria, em breve, sufocado pelo fogo das cruzadas que viriam. A teologia dos cátaros era uma inversão completa da doutrina que dominava o mundo cristão. Para eles, o universo era o palco de uma guerra eterna entre duas forças fundamentais, o bem e o mal. O bem era puro espírito, luz, verdade e liberdade, enquanto o mal era matéria, prisão, dor e ilusão. Nada do que existia no mundo físico era visto como sagrado. A carne, o ouro, os castelos, até mesmo o pão e o vinho, eram produtos de um criador enganador, o Deus que havia aprisionado as almas humanas num ciclo interminável de sofrimento. Esse criador, diziam os cátaros, era o mesmo Deus do Antigo Testamento, o Senhor das guerras, da vingança e das leis duras. Era ele quem exigia sacrifícios, quem punia com pestes e dilúvios, quem regia o mundo da carne e do sangue. Já o verdadeiro Deus, o Pai invisível, jamais havia criado nada material. Seu reino era o da luz, inacessível ao olhar humano. Era um Deus de amor puro, sem ira, sem castigo, sem necessidade de templos ou sacerdotes. A alma humana pertencia a esse reino, mas estava aprisionada na carne, uma prisão moldada pelo falso Criador. Assim, viver significava estar cativo. Comer, desejar, possuir, tudo isso fortalecia os laços da matéria e afastava a alma da libertação. A morte, portanto, não era temida, era vista como uma passagem, uma oportunidade de romper o ciclo e retornar ao mundo espiritual. Mas isso só acontecia se a alma estivesse purificada, liberta do apego ao corpo e ao pecado. Caso contrário, ela renascia, reencarnando em outro corpo, condenado a repetir a dor da vida até alcançar a pureza total. Essa crença na reencarnação, algo impensável para a Igreja de Roma, era uma das grandes marcas da fé cátara. Para eles, não existia inferno eterno.
O castigo era viver de novo neste mundo material, aprisionado na carne. O verdadeiro inferno era a terra. E o paraíso não estava no céu distante, mas na libertação da alma do ciclo da matéria. Os ensinamentos cátaros davam novo sentido ao papel de Cristo. Segundo eles, Jesus não havia encarnado como homem, porque a carne era impura. Ele fora uma manifestação espiritual enviada pelo verdadeiro Deus para mostrar o caminho da libertação. Sua missão não era fundar uma igreja visível, mas ensinar que a alma precisava se desapegar do mundo físico. O sofrimento na cruz, portanto, não era o centro da fé, mas um símbolo do triunfo do Espírito sobre a carne. Cristo não morrera realmente, pois o Espírito não podia ser ferido. Essa visão colocava os cátaros em confronto direto com toda a base da Igreja Católica. Para Roma, o mundo fora criado por Deus e, portanto, era bom. A encarnação de Cristo e sua ressurreição eram o núcleo da salvação. Negar a realidade física de Jesus era negar o cristianismo em si. E, no entanto, para os cátaros, era exatamente o contrário. Roma adorava um Deus falso, o Deus da matéria, e distorcia as palavras do Cristo verdadeiro, transformando sua mensagem espiritual em poder terreno. Os bons homens acreditavam que a igreja havia se tornado o império do mal. Diziam que o Papa usava a cruz, símbolo da morte, como instrumento de dominação, que os padres viviam para enriquecer e que o culto à carne de Cristo, presente na Eucaristia, era uma blasfêmia contra o Espírito. Acreditavam que Satanás havia tomado o trono de Roma e vestido as vestes do sumo pontífice. Essas palavras, transmitidas de aldeia em aldeia, ecoavam como fogo entre o povo cansado de impostos e ameaças de excomunhão. No coração de sua fé estava o consolamentum, o único sacramento que reconheciam. Era uma espécie de batismo espiritual, transmitido pela imposição das mãos, que purificava a alma e libertava do domínio da matéria. Aqueles que o recebiam comprometiam-se a viver em abstinência e pureza total. Tornavam-se perfeitos, os verdadeiros representantes do Espírito no mundo. Rejeitavam a carne, o sexo, a mentira e qualquer forma de violência. Não juravam fidelidade a reis, nem possuíam bens. Viviam apenas da caridade e do trabalho das mãos, guiados por um código de ética tão rigoroso quanto sereno. Os fiéis comuns que ainda viviam vidas materiais eram chamados de crentes. Admiravam os perfeitos e buscavam um dia alcançar a mesma pureza. Havia entre eles uma profunda confiança, um sentimento de comunhão, que não dependia de templos nem de hierarquias. A fé cátara era vivida nas casas, nos campos, nos montes. Era uma religião que não se impunha pela força, mas pelo exemplo. Aqueles que os viam pregando nas estradas diziam que pareciam anjos em forma humana. Falavam com calma, olhavam nos olhos, não pediam nada em troca. Suas palavras falavam de liberdade, de luz e de um amor que o ouro da igreja jamais poderia comprar. E é por isso que os cátaros não se viam como hereges, mas como os verdadeiros herdeiros do Evangelho esquecido. Eles acreditavam estar restaurando o cristianismo original, aquele que antecedia a corrupção dos homens e as ambições dos impérios. Enquanto Roma construía catedrais, eles construíam silêncio e fé. Enquanto o Papa cercava-se de exércitos, eles pregavam desarmados. E foi essa pureza inabalável que os tornaria, aos olhos do poder, um inimigo muito mais perigoso do que qualquer exército. A vida cátara era, acima de tudo, uma ética em ação. Não se tratava apenas de crenças abstratas sobre espírito e matéria, mas de um código diário que transformava gestos comuns em atos de resistência espiritual. Os mais comprometidos, os perfeitos, assumiam uma disciplina radical, evitavam o matrimônio, abstinham-se do sexo, renunciavam à posse de bens e adotavam uma dieta que excluía todo tipo de carne. Essa escolha não vinha de ascetismo moralista vazio,
mas da convicção de que cada corpo era um cárcere da alma. Ao abrir mão do apetite e da posse, aproximavam-se da pureza que libertaria a centelha divina aprisionada. Vestiam-se com simplicidade, viajavam a pé ou protegidos pela hospitalidade de simpatizantes e aceitavam apenas o necessário para sobreviver. A organização cátara era ao mesmo tempo horizontal e profundamente ética. Não havia alta hierarquia clerical como na Igreja Romana. Existiam guias espirituais, mestres e, no ápice do compromisso, os perfeitos que tinham recebido o consolamentum, o rito que, segundo os cátaros, conferia a graça e convertia quem o recebia em exemplo vivo da verdade. O consolamentum era oferecido por imposição de mãos e dava a quem o recebia a missão de viver em plena coerência com os ensinamentos, sem mentiras, sem violência, sem riqueza. Muitos buscavam o rito nos momentos finais da vida, acreditando que recebê-lo pouco antes da morte garantia a passagem da alma ao reino do espírito. Outros mais corajosos faziam dele a razão de sua existência diária, transformando-se em cuidadores, professores e curandeiros nas comunidades. As comunidades cátaras não se enclausuravam em mosteiros, formavam redes abertas, acolhedoras. Casas de camponeses, salões de senhores e pequenas capelas improvisadas tornavam-se espaços de ensino e acolhimento. Os perfeitos visitavam doentes, confortavam moribundos, amparavam órfãos e aconselhavam famílias em apuros. Havia entre os seguidores uma reciprocidade que atravessava classes. Um comerciante podia oferecer abrigo a um perfeito numa noite de viagem, enquanto o perfeito, por sua vez, curava o filho do comerciante com remédios simples e palavras que acalmavam. Essa prática de caridade prática e discreta contrastava com a pompa dos rituais oficiais e com o preço frequentemente cobrado pelos sacramentos católicos. A igualdade de gênero era uma consequência natural desse modo de vida. Mulheres podiam receber o consolamentum e desempenhar o mesmo papel que homens: ensinar, administrar a comunidade, cuidar dos enfermos e presidir cerimônias espirituais. Em comunidades onde as mulheres eram perfeitas, elas eram reconhecidas como líderes espirituais e morais, o que chocava a mentalidade patriarcal dominante. Essa participação feminina ativa atraía muitas mulheres que viam na nova fé uma via de autonomia social e religiosa. Politicamente, a postura cátara era ambígua e perigosa para a ordem feudal. Ao negar a obrigação de jurar fidelidade a reis e senhores, por entenderem que lealdade suprema era ao reino espiritual, os perfeitos abriam fissuras na tessitura do poder. Alguns nobres protegiam-nos por simpatia ou porque a presença dos cátaros enfraquecia o controle do clero sobre seus domínios. Outros viam neles uma ameaça à disciplina que mantinha os camponeses sob controle. A recusa em aceitar sacramentos oficiais e em reconhecer a jurisdição eclesiástica retirava da igreja instrumentos de legitimação política, impostos e censos, criando fricção com bispos e arcebispos. A visibilidade da prática cátara, sua hospitalidade, seus cuidados com os doentes, a forma austera de viver, tornava difícil demonizá-los completamente junto ao povo. Muitos habitantes do Languedoc preferiam a presença de um perfeito à de um padre corrupto. Preferiam consolo prático à imposição de dogmas cobrados em dinheiro. Era esse contraste entre a prática humilde e a ostentação clerical que alimentava a simpatia popular e, ao mesmo tempo, selava o conflito com Roma. A fé cátara crescia porque se traduzia em comportamento, e comportamento é sempre mais convincente do que palavras vazias. Por fim, a comunidade cátara construía sentidos de pertencimento que atravessavam gerações. Crianças cresciam vendo-nos perfeitos exemplos de coerência. Famílias inteiras se ligavam por ritos domésticos de partilha e cuidado. Essa religiosidade doméstica, íntima prática, sem alta hierarquia,
transformou o Languedoc num mosaico de solidariedade espiritual que a Igreja Romana começava a encarar não apenas como um problema teológico, mas como uma ameaça concreta à sua hegemonia social e política. O alarme em Roma não foi imediato, mas tornou-se inevitável à medida que relatórios chegavam dos confins do sul. Bispos e arcebispos enviavam cartas alarmadas ao papado. Vilas inteiras deixavam de comparecer às missas. Sacramentos eram substituídos por ritos domésticos. E a autoridade clerical perdia terreno. Para o alto clero, aquilo soava menos como uma divergência doutrinária do que como um colapso da ordem religiosa. A Igreja não controlava mais os caminhos da salvação em vastas regiões do reino. A situação adquiria contornos políticos perigosos, porque onde o clero perde legitimidade, também se enfraquece a influência sobre os senhores locais e sobre as arrecadações vinculadas aos bens eclesiásticos. O Papa Inocêncio III, figura central, tentou inicialmente outras vias. Optou por enviar missões de pregadores, monges reformadores e teólogos, para debater com os líderes locais, convencer nobres e retomar o diálogo com os que se mostravam inclinados à heresia. Estas tentativas incluíram debates públicos e pregações solenes, na esperança de que a razão e a autoridade papal restaurassem a ortodoxia. Dominavam-se concílios, negociações e ofertas de perdão para recalcitrantes que aceitassem voltar às práticas da Igreja. Mas a mensagem romana, quando chegava ao Languedoc, muitas vezes soava vazia. Os emissários eram vistos como representantes de uma instituição que enriquecera e se afastara dos comuns. E suas palavras não encontravam eco entre as populações que já haviam experimentado a caridade concreta dos perfeitos. Quando a diplomacia falhou, a retórica eclesiástica endureceu. Roma passou a demonizar a doutrina cátara com vigor crescente, descrevendo-a como perigosa heresia que ameaçava a salvação das almas e a unidade cristã. Cartas papais advertiam senhores e clérigos locais sobre as consequências espirituais e jurídicas de acolherem hereges. Multas, anátemas e sanções começaram a ser propostas, mas a aplicação dependia da cooperação dos príncipes e duques, muitos dos quais viam a situação como oportunidade para ampliar seus próprios domínios. O ponto de inflexão aconteceu com um crime político capital: o assassinato de Pierre de Castelnau, legado papal, em 1208. Sua morte foi interpretada como um ataque direto à autoridade pontifícia. Roma reagiu com rapidez e severidade, transformando um problema religioso em causa de guerra santa. A Cruzada Albigense foi convocada sob a promessa de indulgências idênticas às oferecidas aos que partiam para as Cruzadas do Oriente. Isso atraiu não apenas fanáticos religiosos, mas também cavaleiros ambiciosos e senhores do norte interessados nas riquezas e terras do sul. A Igreja, que até então havia tentado vencer pelo argumento e pela persuasão, passou a autorizar o uso da força. Foi uma decisão que revelava a fusão entre interesses espirituais e materiais. Apagar a heresia significava também reafirmar a soberania institucional, recuperar bens e controlar territórios. A cruzada transformou-se rapidamente em expedição de conquista, com exércitos do norte marchando contra cidades e vilas onde católicos e cátaros conviviam lado a lado. A reação local variou. Alguns senhores tentaram mediá-la, outros defenderam seus súditos, muitos temeram pela perda de suas autonomias e se alinharam com os cruzados. Para o povo do Languedoc, a mudança foi brutal. O que até então havia sido um conflito teológico e social, tornou-se um banho de sangue justificado por preces e indulgências. Roma acreditava estar defendendo a pureza da fé, mas o meio escolhido, espadas, cercos e massacres, mostraria ao mundo uma faceta sombria de sua autoridade.
O palco estava montado para o choque que deixaria marcas profundas na memória coletiva do sul da França. Em 1209, o Papa Inocêncio III declarou oficialmente a Cruzada Albigense, uma guerra santa não contra muçulmanos em terras distantes, mas contra cristãos que ousaram questionar a autoridade de Roma. O nome albigense veio da cidade de Albi, um dos centros mais ativos do catarismo. A campanha recebeu indulgências plenas. Qualquer cavaleiro que tomasse a cruz e combatesse os hereges teria seus pecados perdoados e, de quebra, poderia conquistar terras e títulos. Era o casamento perfeito entre fé e ambição. Em pouco tempo, multidões de guerreiros do norte da França responderam ao chamado. Eram homens endurecidos por anos de guerra, movidos tanto pela devoção quanto pela cobiça. O Languedoc, até então um território de cultura refinada e relativa tolerância, estava prestes a ser consumido por uma tempestade de ferro e fogo. A primeira cidade a sentir o peso dessa guerra foi Béziers. Os cruzados marcharam sobre ela com a fúria de quem acreditava estar cumprindo a vontade divina. Quando chegaram aos portões, exigiram que os cidadãos entregassem os cátaros. Os habitantes católicos e dissidentes recusaram-se. Muitos acreditavam que o exército papal não ousaria atacar uma cidade cristã, mas estavam enganados. O cerco durou pouco, as defesas foram rompidas e o massacre começou. O legado papal Arnaud Amalric, ao ser perguntado sobre como distinguir os fiéis dos hereges, teria proferido a frase que se tornaria símbolo do fanatismo religioso: matem todos, Deus reconhecerá os seus. O horror tomou conta de Béziers. Homens, mulheres e crianças foram mortos sem distinção. Igrejas ardiam e o sangue corria pelas ruas. A cidade, que antes florescia em comércio e cultura, foi reduzida a cinzas em questão de horas. Para Roma, tratava-se de uma vitória exemplar. Uma lição para qualquer um que pensasse em desafiar a fé oficial. Para o povo do Languedoc, foi o início de um pesadelo. O massacre de Béziers espalhou o terror pela região, e muitas vilas se renderam antes mesmo da chegada dos cruzados, na esperança de escapar do mesmo destino. Após Béziers, a campanha prosseguiu em direção a Carcassonne, uma das fortalezas mais importantes do sul. A cidade, governada por Raimundo Rogério Trencavel, sobrinho do conde de Toulouse, era um bastião de cultura e independência. Trencavel tentou negociar, oferecendo diálogo e hospitalidade aos emissários papais, mas nada poderia conter o ímpeto dos cruzados. Em agosto de 1209, cercaram Carcassonne, cortando os suprimentos e bloqueando qualquer fuga. O calor do verão, a fome e a sede enfraqueceram a resistência. Trencavel foi capturado sob promessa de salvo-conduto, mas acabou morrendo misteriosamente na prisão poucos dias depois, provavelmente envenenado. A queda de Carcassonne marcou uma virada na guerra. O controle da cidade foi entregue a Simon de Montfort, um nobre francês que se tornaria o principal comandante da cruzada. Montfort era implacável, guiado por uma fé rígida e um senso brutal de missão. Sob seu comando, a cruzada deixou de ser apenas um empreendimento religioso e transformou-se numa campanha de conquista territorial. Ele distribuiu terras confiscadas dos nobres acusados de heresia, criando um novo mapa político no sul da França, onde a fé servia de pretexto para o avanço do poder do norte. Enquanto as cidades caíam uma a uma, os cátaros se dispersavam pelas colinas e fortalezas. Os perfeitos, guiando seus seguidores, buscavam refúgio em vilarejos isolados e castelos fortificados, como o lendário Montségur. Mesmo diante da perseguição, não renunciaram à sua fé. Continuavam a pregar em segredo, ajudados por camponeses que ainda viam neles os verdadeiros cristãos. A fé cátara passou a viver nas sombras, como uma chama protegida entre as mãos de um povo aterrorizado.
Para o papado, cada vitória militar era um triunfo da ortodoxia. Para os sobreviventes do Languedoc, era o testemunho de uma fé que não podia ser apagada por espadas. As cruzadas, que diziam libertar Jerusalém, agora devastavam o coração da própria cristandade. E, ironicamente, quanto mais Roma tentava destruir o catarismo pela força, mais fortalecia o mito de sua pureza. Uma fé que preferia morrer a trair seus princípios. A cruzada albigense, iniciada sob o pretexto da pureza da fé, logo revelou seu verdadeiro rosto, uma guerra de conquista travestida de devoção. Os exércitos do norte, liderados por Simão de Montfort, avançavam sobre o Languedoc com a bênção papal e a cobiça acesa. Aquilo que fora um dos centros mais prósperos da Europa medieval, lar de poetas, comerciantes, filósofos e camponeses livres, transformou-se em ruínas e cinzas. Cada cidade conquistada significava não apenas o enfraquecimento dos cátaros, mas também a apropriação de territórios inteiros. O ouro das igrejas e os campos férteis mudavam de dono, e com eles o poder político do sul era dilacerado. O conde de Toulouse, Raimundo VI, estava no centro desse furacão. Ele era um homem astuto, moderado e tentara ao máximo evitar o conflito aberto. Embora não fosse cátaro, tolerava e até protegia seus súditos dissidentes, o que aos olhos de Roma era cumplicidade com a heresia. Tentou negociar com o papado, buscou reconciliação e chegou a aceitar penitências públicas, mas nada bastava. Inocêncio III queria submissão total, e Montfort via em Toulouse uma joia a ser tomada. Quando as forças cruzadas voltaram-se contra ele, o conde perdeu grande parte de suas terras e viu seu nome lançado à infâmia. O cerco e a destruição foram metódicos. Carcassonne, Minerve, Lavaux, Termes, cada uma dessas fortalezas caiu, uma após a outra, deixando rastros de sangue e corpos queimados. A política de terror funcionava. Aldeias inteiras rendiam-se sem resistência ao saber do destino das cidades vizinhas. Em Lavaux, a senhora do castelo, Aymery de Montréal, foi enforcada e mais de 400 cátaros foram queimados vivos diante da população. Aquelas fogueiras se tornaram símbolos do poder absoluto da Igreja e da brutalidade de quem dizia lutar pela verdade. Simão de Montfort consolidou seu domínio com mão de ferro, repartiu as terras conquistadas entre seus aliados e instaurou um regime de vigilância permanente. O catarismo, antes florescente, foi empurrado para a clandestinidade. Os perfeitos passaram a viver em constante fuga, abrigando-se em grutas, cavernas e castelos remotos. A fé, antes pública e celebrada, tornou-se um sussurro nas noites silenciosas do Languedoc. As reuniões eram secretas, realizadas em florestas, cavernas ou casas isoladas, sempre com vigias à espreita. Mas a repressão não foi suficiente para apagar a crença. Em meio à destruição, a fé cátara resistia como uma chama escondida sob o vento. Famílias inteiras arriscavam suas vidas para proteger um perfeito ou guardar manuscritos que preservavam os ensinamentos. Muitos dos que antes haviam praticado abertamente o Consolamentum passaram a fazê-lo às pressas, nas sombras, com medo de denúncias e perseguições. O rito, que simbolizava pureza e liberdade espiritual, agora representava também resistência e coragem diante do terror. O conde Raimundo VI, humilhado e excomungado, acabou sendo forçado a se submeter. Participou de cerimônias públicas de penitência, andando descalço pelas ruas e pedindo perdão diante de bispos que o desprezavam. Mesmo assim, sua linhagem e seu povo não foram poupados. O Languedoc, que durante séculos fora um mosaico de cultura e diversidade, foi submetido à ortodoxia e à obediência total. O sul livre e culto da França medieval desaparecia, e em seu lugar nascia um território devastado, controlado pelo medo e pela Inquisição.
Contudo, a destruição física não eliminou o espírito dos cátaros. Em montanhas e aldeias escondidas, a mensagem continuava viva. Os perfeitos continuavam a ensinar que o verdadeiro Deus não estava nas catedrais de pedra nem nas coroas dos reis, mas dentro do ser humano que busca a luz interior. Era uma fé silenciosa, mas indestrutível. Mesmo sem templos, sem poder e sem proteção, o catarismo mantinha algo que Roma jamais conseguiu destruir. A convicção de que o bem e o mal não se confundem e de que nenhuma espada pode cortar a alma que já se libertou do medo. Enquanto as chamas devoravam cidades e livros e o nome de Deus era gritado por soldados ensanguentados, o povo do Languedoc guardava em segredo a lembrança de uma fé diferente. Uma fé feita de compaixão, simplicidade e coragem. E é dessa lembrança que nasceria mais tarde o mito dos cátaros, como os últimos puros da Europa medieval. O cerco de Montségur tornou-se uma das passagens mais simbólicas da luta entre fé e poder. Durante meses, os cátaros resistiram ao frio, à fome e às catapultas que lançavam pedras contra as muralhas do castelo. Cercados por um exército numeroso, sabiam que o fim se aproximava, mas mantinham as orações e os cânticos como se nada pudesse abalar a serenidade de suas almas. Para eles, morrer pela fé não era uma derrota, mas uma libertação do mundo material, considerado uma prisão criada pelas forças das trevas. Diziam que o corpo podia ser queimado, mas o espírito jamais. Quando os portões caíram, os cruzados esperavam encontrar um grupo de fanáticos desesperados. Em vez disso, viram homens e mulheres em paz, vestindo túnicas simples, reunidos em silêncio. Os perfeitos, como eram chamados, não suplicaram, não imploraram por perdão. Recusaram-se a renegar seus princípios, mesmo sob promessa de salvação. Foram conduzidos até a base da montanha, onde uma imensa fogueira já os aguardava. Mais de 200 pessoas caminharam serenamente rumo às chamas, entoando cânticos que falavam da luz, do amor e da verdade. O fogo iluminou a noite e os soldados acostumados à guerra disseram nunca ter visto tamanha coragem. Montségur caiu, mas algo permaneceu suspenso no ar, como se as vozes dos que morreram ecoassem pelas pedras queimadas. A partir daquele momento, a montanha passou a ser vista como sagrada por muitos. Alguns afirmavam que um pequeno grupo de cátaros havia escapado, levando consigo um tesouro espiritual, talvez livros, talvez relíquias, talvez apenas o conhecimento proibido de uma fé que desafiava Roma. Essa crença alimentou lendas que atravessaram os séculos, ligando os cátaros a mistérios ainda maiores como o Santo Graal. O desaparecimento físico dos cátaros não significou o fim de sua influência. Seus ideais de pureza, igualdade e comunhão direta com o divino sobreviveram nas tradições orais, em manuscritos escondidos e até em movimentos espirituais posteriores. Muitos historiadores veem nos cátaros um prenúncio de reformas que viriam séculos depois, como o protestantismo. Outros mais místicos enxergam neles os guardiões de um saber antigo que unia o cristianismo primitivo à sabedoria oriental. No sul da França, aldeias inteiras continuaram a falar deles em voz baixa, como quem menciona um segredo perigoso. As mães contavam às crianças que nas noites silenciosas era possível ouvir os cânticos dos bons homens soprando com o vento das montanhas. E por mais que a Inquisição tentasse apagar sua memória, a história dos cátaros renascia de forma sutil, entre ruínas e ecos. O castelo de Montségur tornou-se um símbolo de resistência espiritual, um lugar onde o corpo sucumbiu, mas o espírito se recusou a morrer. Até hoje, peregrinos sobem a montanha em silêncio, levando flores ou pequenas pedras como oferenda.
Dizem que, ao alcançar o topo e olhar o horizonte, é possível sentir algo diferente, uma calma profunda, uma vibração antiga, como se o ar guardasse o peso daquilo que o tempo não conseguiu apagar. Os cronistas da época registraram o fim dos cátaros como uma vitória da fé católica. Mas para quem escuta a história com o coração aberto, Montségur representa o oposto. O triunfo da consciência sobre a imposição, da liberdade sobre o medo. Mesmo queimados, os cátaros não desapareceram. Tornaram-se mito, tornaram-se símbolo. E como todo símbolo verdadeiro, continuam a inspirar quem busca algo além das muralhas da religião e das fronteiras do poder. A chama dos cátaros parecia extinta, mas continuava a brilhar em lugares invisíveis. Camponeses, artesãos e viajantes levavam suas ideias escondidas em palavras simples, em gestos cotidianos, em histórias contadas à beira do fogo. Nas regiões montanhosas do Languedoc e dos Pirineus, certos símbolos persistiam: a cruz de braços iguais, o pássaro que se liberta da gaiola, o pão repartido sem padre nem altar. Tudo isso era memória disfarçada, resistência silenciosa contra o esquecimento imposto pela Igreja. A Inquisição, criada justamente para caçar os últimos vestígios do catarismo, continuou ativa por séculos. Homens e mulheres eram interrogados por suspeita de heresia e muitos acabavam presos apenas por repetir frases consideradas perigosas como "Deus está dentro de nós" ou "O mundo é feito de sombra e luz". Ainda assim, essas palavras se espalhavam como o vento, ultrapassando fronteiras, renascendo sob novas formas e em novos movimentos espirituais. Alguns estudiosos afirmam que os valdenses, que também pregavam simplicidade e acesso direto às escrituras, beberam de fontes cátaras. Outros enxergam no pensamento dos reformadores, como Jan Hus e mais tarde Martinho Lutero, ecos distantes da mesma busca por uma fé sem intermediários. Ainda que separados pelo tempo e pelas circunstâncias, todos compartilhavam um mesmo impulso: libertar o espírito da autoridade humana. Há também os que veem no catarismo uma herança ainda mais profunda, ligada a tradições místicas mais antigas. Segundo certas teorias, suas crenças sobre a dualidade do mundo, a luta entre o bem espiritual e o mal material, teriam raízes no maniqueísmo e no gnosticismo oriental. Essa conexão sugere que os cátaros não eram apenas um desvio do cristianismo medieval, mas parte de uma corrente espiritual muito mais ampla, que via a vida como um campo de batalha entre a luz e a escuridão interior. Mesmo após o último fogo em Montségur, muitos bons homens continuaram existindo disfarçados, vivendo como simples agricultores ou mercadores. Alguns deles deixaram pequenos textos escritos à mão, escondidos em paredes ou enterrados em jarros de barro. Esses fragmentos, descobertos séculos depois, revelam uma espiritualidade profundamente humana, centrada no perdão, na compaixão e na pureza de intenções. Não havia ódio em suas palavras, apenas tristeza por um mundo que havia escolhido o poder em vez da verdade. Com o passar dos séculos, o nome dos cátaros começou a desaparecer dos registros oficiais, mas a lenda cresceu. Poetas, cronistas e filósofos do Renascimento redescobriram sua história e passaram a enxergá-los como mártires da liberdade espiritual. No século XIX, com o avanço do romantismo, os cátaros foram reinventados como símbolo da resistência do espírito humano diante da tirania. Historiadores, artistas e ocultistas começaram a especular que seus conhecimentos secretos poderiam estar ligados ao Santo Graal, ao Templo de Salomão e até às origens dos Templários. Essas lendas, embora envoltas em mistério, revelam algo essencial:
Os cátaros jamais foram totalmente esquecidos porque representavam uma esperança antiga, a de que o divino pode ser encontrado não em templos ou dogmas, mas dentro de cada ser humano. Suas ideias, perseguidas e proibidas, acabaram influenciando correntes de pensamento que viriam a moldar o futuro espiritual do Ocidente. Hoje, nas ruínas de antigas fortalezas, turistas e estudiosos caminham sobre as mesmas pedras que um dia foram tingidas pelo sangue dos perfeitos. Muitos dizem sentir uma presença silenciosa no ar, uma espécie de serenidade que paira entre o vento e o silêncio das montanhas. É como se os cátaros ainda estivessem ali, invisíveis, sussurrando suas antigas verdades para quem souber ouvir. O que começou como uma seita considerada herética tornou-se com o tempo uma lenda viva. E mesmo que a Igreja tenha vencido a guerra material, a batalha das ideias teve outro desfecho. O ideal cátaro de pureza e liberdade espiritual sobreviveu. Ele atravessou os séculos como uma corrente subterrânea, inspirando almas inquietas, filósofos e místicos que continuam até hoje a buscar a mesma luz que brilhou nas montanhas do Languedoc. O surgimento da Inquisição foi, em muitos aspectos, a sombra que os cátaros deixaram para trás. Roma aprendera com o medo. A Igreja compreendeu que a simples força militar não bastava para eliminar as ideias. Era preciso vigiar as mentes, sondar as consciências e sufocar as dúvidas antes que germinassem. Assim nasceu um tribunal especial, com poderes espirituais e temporais, autorizado a investigar, julgar e punir aqueles que se desviavam da doutrina oficial. Era o início de um sistema que uniria o sagrado e o profano em nome do controle absoluto da fé. Os primeiros inquisidores foram monges dominicanos, escolhidos por sua disciplina e lealdade ao Papa. Eles viajavam de cidade em cidade, ouvindo denúncias, interrogando suspeitos e coletando provas que muitas vezes eram apenas rumores. Bastava uma palavra maldita, uma oração diferente ou a recusa em jurar fidelidade à Igreja para levantar suspeitas. O medo espalhou-se rapidamente. Aldeias inteiras passaram a se vigiar mutuamente e a fé, antes motivo de consolo, tornou-se um campo minado. A Inquisição não nasceu como um exército de fogo, mas como uma rede de vigilância. No entanto, logo o fogo se tornaria seu símbolo. As confissões obtidas sob tortura eram consideradas válidas e a fogueira passou a ser vista como instrumento de purificação da alma. Ironia cruel. A mesma Igreja que condenara os cátaros por acreditarem na impureza do mundo material, agora justificava a dor física como meio de salvação espiritual. Em nome da ortodoxia, a fé foi substituída pelo medo. O Languedoc, berço do catarismo, foi um dos primeiros alvos dessa nova instituição. Cidades inteiras foram submetidas a inquéritos coletivos. Famílias que haviam abrigado bons homens foram expropriadas e muitos descendentes de cátaros desapareceram nos porões dos tribunais eclesiásticos. Com o tempo, a Inquisição se expandiu além da França, alcançando a Itália, a Espanha e Portugal. Seu alcance ultrapassou fronteiras, consolidando o poder da Igreja sobre o pensamento europeu por séculos. Contudo, o que a Igreja via como vitória era também um sintoma de fraqueza. A necessidade de controlar cada alma revelava o medo do livre-arbítrio, da dúvida, da busca individual por Deus. O catarismo havia sido esmagado, mas o que o inspirara, o desejo humano por uma fé pura e livre, continuava vivo, invisível. E quanto mais a Inquisição tentava apagar as brasas da heresia, mais o fogo da inquietação espiritual se espalhava por baixo das cinzas. Durante os séculos seguintes, a Inquisição se transformou em uma das instituições mais duradouras da cristandade. Ela julgou não apenas hereges, mas também cientistas, filósofos e visionários.
O mesmo mecanismo criado para eliminar os cátaros acabaria perseguindo mentes como Giordano Bruno e Galileu Galilei. O Tribunal do Medo atravessou a Idade Média, sobreviveu ao Renascimento e deixou cicatrizes que o tempo ainda não apagou completamente. Em um sentido trágico, os cátaros haviam previsto isso. Para eles, o mundo material era governado por uma força sombria que aprisionava as almas e as fazia sofrer em ciclos de engano e dor. E quando se observa a história da Inquisição, o uso da tortura, o ódio em nome da fé, a negação do espírito livre, é difícil não perceber um eco da própria doutrina cátara, a vitória do mundo material sobre o espiritual. Mas a história tem seus giros sutis. O mesmo terror que tentou sufocar as heresias acabou despertando um novo tipo de consciência. Nos séculos seguintes, surgiram pensadores que começaram a questionar a autoridade da Igreja, a defender a razão, a liberdade de crença e o valor da consciência individual. De certa forma, o medo imposto pela Inquisição acabou gerando o impulso para a reforma, o humanismo e, mais tarde, o iluminismo. Assim, o fim dos cátaros não foi o fim de sua mensagem. Eles haviam desaparecido das aldeias, das fortalezas e das montanhas, mas permaneceram na memória coletiva da humanidade, como símbolo de coragem espiritual diante da intolerância. O fogo que os consumiu em Montségur foi o mesmo que, séculos depois, acenderia o espírito de resistência contra o autoritarismo religioso. E, no silêncio das ruínas do Languedoc, ainda parece ecoar o cântico dos perfeitos, um lembrete de que a fé verdadeira não pode ser imposta e de que as chamas que queimam corpos jamais conseguirão extinguir a luz que habita dentro da alma humana. A força do catarismo estava justamente na sua simplicidade. Enquanto a Igreja prometia salvação por meio de rituais caros e intermediações complexas, os cátaros ofereciam algo direto e íntimo, uma comunhão espiritual sem templos, sem ídolos e sem hierarquias. Para os camponeses que labutavam de sol a sol e viam o clero viver cercado de luxo, essa mensagem soava como um sopro de justiça divina. Eles acreditavam que, por trás da aparência do mundo, esse mundo de sofrimento e corrupção, existia uma verdade maior, luminosa, à qual todos podiam retornar. Os cátaros ensinavam que cada alma humana era uma centelha divina aprisionada na carne, e que a vida na terra era uma prisão criada pelo Deus do mal. Para libertar-se, era preciso negar os prazeres mundanos, evitar o derramamento de sangue e buscar a pureza total. Essa visão extrema fazia sentido num tempo em que a morte rondava a todos, seja pela guerra, pela peste ou pela fome. A promessa de escapar do ciclo de dor e alcançar o reino espiritual era uma esperança irresistível. Nos vilarejos do Languedoc, o contato com os bons homens era transformador. Eles não impunham dogmas, não ameaçavam com o inferno, não exigiam dinheiro. Chegavam de forma humilde, vestindo roupas simples, curando enfermos, pregando paz e compaixão. Falavam com o povo em sua própria língua, o occitano, e não em latim como os padres de Roma. Essa proximidade emocional e espiritual fazia toda a diferença. Os fiéis sentiam que, pela primeira vez, eram realmente ouvidos e compreendidos. Ao contrário do catolicismo da época, que insistia na culpa e na penitência, o catarismo falava de libertação e luz. Não havia um inferno eterno para punir, apenas o sofrimento contínuo das almas presas na matéria. E a única maneira de escapar desse ciclo era alcançar a pureza, tornando-se um perfeito. Poucos conseguiam chegar a esse grau, mas todos podiam buscar a elevação espiritual através da bondade e da simplicidade. Assim, o movimento cresceu como uma corrente silenciosa, transmitida por gestos, palavras e exemplos de vida. Aos olhos do povo, os cátaros eram mais cristãos do que os próprios padres.
Eles seguiam o evangelho literalmente, renunciando à violência, à ganância e à luxúria. Não acumulavam bens, não cobravam pelos sacramentos e viviam do trabalho ou da caridade. Era um cristianismo vivo, puro, em contraste direto com a ostentação dos mosteiros e catedrais. E foi exatamente essa pureza que se tornou sua condenação. Para muitos nobres do sul da França, os cátaros também representavam uma alternativa política. Apoiar a nova fé era, de certa forma, resistir ao poder de Roma e afirmar a autonomia regional. O catarismo unia as aspirações espirituais e a identidade cultural do Languedoc, criando um senso de comunidade e liberdade que incomodava profundamente o Norte e o Vaticano. O movimento crescia, mas sua força não vinha das armas, e sim da convicção. A Igreja via tudo isso com espanto e temor. Como um povo poderia rejeitar suas leis e ainda prosperar espiritualmente? Como uma fé sem templos, sem ouro e sem sacerdotes podia reunir multidões? A resposta estava na autenticidade. Os cátaros não prometiam riquezas, mas sentido. E em uma época em que a vida era curta e dolorosa, encontrar um propósito puro era mais valioso que qualquer indulgência papal. Esse apelo emocional e espiritual transformou o catarismo em algo que transcendeu a heresia. Ele se tornou uma revolta da alma humana contra a opressão, uma recusa a aceitar que o sofrimento fosse o destino final. As pessoas não seguiam os cátaros por rebeldia, mas por fé. Porque diante de um mundo injusto e brutal, acreditar que a verdade estava além da matéria era um ato de esperança. E talvez seja por isso que, mesmo após a destruição de seus templos e o extermínio de seus seguidores, a doutrina cátara continuou viva. Ela falava a uma parte profunda do ser humano, aquela que desconfia do poder e busca algo maior que o visível. Os cátaros podem ter desaparecido das aldeias do Languedoc, mas sua mensagem sobreviveu nas consciências inquietas, nos que jamais se conformaram com o peso da terra, e continuaram, em silêncio, a buscar a luz do Espírito. Entre todos os aspectos que tornavam o catarismo uma fé singular, nenhum foi tão ousado e tão ameaçador para a estrutura da época quanto a igualdade entre homens e mulheres. No coração da doutrina cátara, não havia distinção entre gêneros quando se tratava do espírito. A alma, diziam eles, não tinha sexo. Se a matéria era apenas uma prisão temporária criada pelo Deus do mal, o corpo masculino ou feminino nada dizia sobre o valor ou a pureza de quem o habitava. Essa ideia, simples e profunda, abalava as bases de uma sociedade construída sobre o domínio masculino e o poder clerical. As mulheres cátaras podiam se tornar perfeitas, assim como os homens. Recebiam o mesmo ritual de iniciação, conhecido como consolamentum, e passavam a viver segundo as mesmas regras de pureza e renúncia. Elas pregavam, ensinavam, confortavam os enfermos e até guiavam comunidades inteiras quando os homens eram mortos nas perseguições. Chamavam-nas de as puras, e sua presença era respeitada não por convenção, mas por reconhecimento espiritual. No Languedoc, isso criava uma cena inimaginável para os olhos de Roma. Mulheres falando em público sobre fé, instruindo multidões e sendo veneradas como exemplos de santidade. A doutrina cátara permitia que o papel feminino voltasse a ter a importância que possuíra em antigas tradições espirituais, antes de ser sufocado pela teologia patriarcal da Idade Média. Havia nas perfeitas uma espécie de eco das sacerdotisas antigas, das curandeiras e profetisas esquecidas. Elas representavam a sabedoria que o mundo material havia tentado calar. Em contraste, a Igreja Católica via na mulher uma fonte de tentação e pecado, herdeira da culpa de Eva. Para os cátaros, porém, a mulher era símbolo de compaixão e pureza, um espelho do amor divino que transcende a carne.
Essa visão não se limitava às perfeitas. Mesmo entre os fiéis comuns, as mulheres gozavam de respeito incomum. Participavam das decisões das comunidades, acolhiam pregadores e preservavam os ensinamentos durante os tempos de perseguição. Quando os exércitos papais destruíram aldeias inteiras, foram elas que esconderam manuscritos, ajudaram na fuga de líderes espirituais e mantiveram viva a memória da fé. Em muitos casos, as linhas de transmissão do catarismo, suas preces, seus símbolos, suas histórias, sobreviveram graças às mulheres. Nos registros da Inquisição, há relatos que revelam o espanto dos inquisidores diante dessa igualdade. Eles descrevem mulheres instruídas, que falavam com firmeza e conheciam profundamente as Escrituras. Uma delas, chamada Esclarmonde de Foix, tornou-se lendária. Nobre e devota, renunciou aos bens e passou a viver entre os perfeitos, pregando e instruindo. A igreja a via como uma ameaça, pois ela reunia fé, prestígio e carisma. Uma combinação perigosa em uma sociedade que via o poder feminino como um risco à ordem. Para o mundo medieval, dominado por castelos, cruzes e espadas, a ideia de uma mulher capaz de ensinar sobre Deus era quase uma heresia dentro da heresia. O catarismo, ao conceder às mulheres o mesmo valor espiritual que aos homens, minava uma das colunas mais antigas da autoridade religiosa, a exclusividade masculina do sagrado. Roma não podia permitir que tal pensamento prosperasse, pois ele questionava não apenas a teologia, mas o próprio modelo de poder da sociedade cristã. Entretanto, foi justamente essa igualdade que deu ao movimento sua força silenciosa. As mulheres cátaras se tornaram guardiãs da fé, preservando-a quando os homens eram mortos nas cruzadas ou aprisionados pela Inquisição. Nas casas simples e nas montanhas do Languedoc, elas mantinham acesa a chama do espírito. Enquanto a igreja erguia fogueiras para purificar os corpos, elas sussurravam orações que falavam de um Deus interior, de uma luz que não podia ser apagada pelo fogo. Essa presença feminina dentro do catarismo foi também o que o tornou uma religião profundamente humana. Não havia separação entre o místico e o cotidiano, entre o sagrado e o amor. O cuidado, a cura e o ensino eram expressões da mesma busca pela pureza. Em suas mãos, o espiritual tornava-se gesto, ternura, ato de resistência. E talvez seja por isso que, séculos depois, os estudiosos ainda veem no papel das mulheres cátaras algo revolucionário. Elas não apenas desafiaram o dogma da igreja, desafiaram toda a estrutura mental de uma era. E ao fazer isso, provaram que a fé, quando livre das correntes do poder, é capaz de enxergar o divino onde o mundo vê apenas fraqueza. Assim, a heresia dos cátaros não foi apenas uma doutrina teológica, foi também um grito de igualdade, uma tentativa de restaurar o equilíbrio perdido entre masculino e feminino, matéria e espírito. E nas vozes dessas mulheres esquecidas, ecoa até hoje o som de uma fé que acreditava, acima de tudo, que Deus habita igualmente em todos. Com o passar dos séculos, as cinzas dos cátaros se misturaram à poeira das lendas. Suas crenças, envoltas em mistério e silêncio, deram origem a uma série de mitos que ainda hoje despertam fascínio. Muitos acreditam que os perfeitos não apenas pregavam uma fé pura, mas também guardavam um conhecimento secreto, herdado das antigas tradições gnósticas e de correntes espirituais que remontavam aos primórdios do cristianismo. Segundo essas teorias, os cátaros teriam preservado ensinamentos proibidos, ocultos da igreja, sobre a verdadeira natureza de Cristo, da alma e do universo. Entre as muitas histórias que cercam seu legado, uma das mais persistentes é a que associa o castelo de Montsegur ao Santo Graal. De acordo com algumas tradições esotéricas, Montsegur não foi apenas o último bastião da resistência cátara, mas também o cofre espiritual de um segredo milenar.
Quando o castelo foi cercado pelos exércitos da Cruzada Albigense, conta-se que alguns perfeitos fugiram durante a noite, descendo pelas encostas com um tesouro misterioso, não de ouro ou pedras preciosas, mas de conhecimento. Os rumores sobre esse tesouro deram origem a inúmeras especulações. Alguns acreditam que os cátaros possuíam manuscritos antigos, talvez evangelhos gnósticos, que a igreja tentara destruir séculos antes. Outros sustentam que eles guardavam a verdadeira interpretação dos ensinamentos de Cristo, uma visão espiritual em que o Cristo divino não teria se encarnado em carne, mas apenas aparecido como um ser de luz. Essa ideia, profundamente gnóstica, estava alinhada com a crença cátara de que o corpo era uma prisão e de que o espírito puro jamais poderia habitar plenamente a matéria. A associação entre os cátaros e o Santo Graal ganhou força especialmente a partir do século XIX, quando estudiosos e escritores começaram a reinterpretar a lenda medieval sob novas perspectivas. O Graal, que antes era visto como um cálice físico, passou a ser entendido por alguns como um símbolo espiritual, a sabedoria perdida, o conhecimento divino oculto do mundo. Nessa leitura, os cátaros seriam os últimos guardiões desse segredo, os protetores da luz em um mundo de trevas. Montsegur, com suas muralhas suspensas entre o céu e a terra, tornou-se o cenário perfeito para essas narrativas. As ruínas que resistem ao tempo parecem carregar um silêncio que fala, uma aura que convida ao mistério. Muitos viajantes afirmam sentir uma energia diferente no local, como se algo invisível ainda habitasse aquelas pedras antigas. Para os românticos e os esoteristas do século XIX, Montsegur não era apenas um castelo destruído, mas um templo disfarçado. O monte sagrado dos cátaros, onde o espírito humano tocava o divino. As lendas também falam de um livro dos dois princípios, uma obra cátara real que descrevia a coexistência eterna entre o bem e o mal, o espírito e a matéria. Mas há quem diga que outros textos, mais secretos, desapareceram com a queda do Languedoc. Alguns estudiosos modernos acreditam que fragmentos desses escritos possam ter influenciado movimentos místicos posteriores, como a alquimia e a filosofia hermética. É possível que, através de rituais simbólicos e da linguagem velada dos alquimistas, certos aspectos da sabedoria cátara tenham sobrevivido disfarçados, escapando da censura da Igreja. Embora muito do que se diz pertença ao reino do mito, o fato é que o catarismo exerceu um fascínio incomum sobre os séculos seguintes. Ele representava a ideia de uma sabedoria proibida, pura e perigosa, algo que o poder não conseguiu apagar completamente. Para alguns, os cátaros foram os últimos gnósticos, herdeiros de uma tradição espiritual anterior à própria Igreja. Para outros, foram apenas sonhadores trágicos, vítimas de sua pureza em um mundo de ferro e cruzes. Mas talvez a verdade esteja entre esses dois extremos. É possível que os cátaros realmente tenham preservado ensinamentos que remontavam às origens do cristianismo, não necessariamente mágicos, mas profundamente espirituais. Ensinamentos sobre o amor, a compaixão e a libertação interior transmitidos de mestre a discípulo, guardados não em livros, mas em corações. Se havia um Graal em Montsegur, talvez não fosse um cálice, nem um objeto sagrado, mas a própria fé inabalável em um Deus invisível e livre, inacessível ao poder dos homens. E assim a lenda dos cátaros e do Graal se misturou à história real, transformando-se em algo que desafia o tempo, um símbolo da busca eterna pela verdade, pela pureza e pelo mistério que se esconde por trás das aparências do mundo. Porque, no fim, o que eles realmente guardaram talvez não tenha sido um segredo material, mas uma ideia, a ideia de que o espírito humano é por si só o verdadeiro tesouro divino.
O chamado Tesouro dos Cátaros talvez nunca tenha existido em forma física, mas sim como um símbolo daquilo que nenhum exército poderia roubar. A verdadeira riqueza dos cátaros era sua fé inabalável na pureza interior e na liberdade da alma. Em um mundo dominado pela corrupção, pelo medo e pela violência religiosa, essa crença era mais preciosa do que qualquer ouro escondido em cofres de pedra. Eles acreditavam que o espírito humano, liberto das correntes da matéria e do pecado, podia se aproximar do divino sem intermediários, sem templos e sem papas. Era uma visão profundamente revolucionária que ameaçava não apenas a estrutura da igreja, mas o próprio alicerce da sociedade medieval. Enquanto os inquisidores buscavam relíquias e riquezas, os últimos perfeitos guardavam outro tipo de tesouro, silencioso, invisível, mas indestrutível. Era o legado de uma espiritualidade que não se dobrava à força. Quando Monsegur caiu e os fogos da cruzada consumiram os corpos dos fiéis, muitos acreditam que a chama do espírito cátaro apenas mudou de forma. Ela se escondeu nos cantos esquecidos da Europa, nas canções dos trovadores, nas histórias sussurradas em línguas proibidas e talvez até nas tradições de outras seitas que surgiram nos séculos seguintes. Esse tesouro simbólico foi transmitido não por mãos, mas por ideias. Ele sobreviveu em cada mente que se recusou a aceitar a fé imposta pela espada. Nos séculos seguintes, o eco da mensagem cátara pôde ser sentido em movimentos que também sonhavam com uma religião livre de corrupção e ganância. Entre eles, os valdenses, que surgiram pouco depois, compartilhavam a crítica à igreja e o desejo de viver segundo o evangelho de forma simples e verdadeira. A herança espiritual dos cátaros também pode ser percebida no despertar de certas correntes filosóficas que questionavam a autoridade religiosa e exaltavam o valor da consciência individual. O próprio conceito de que Deus habita dentro de cada ser humano e não apenas nas instituições sobreviveu e floresceu muito tempo depois de o último perfeito ter sido queimado. É como se a chama que incendiou Monsegur tivesse se transformado em uma centelha que continuou a brilhar secretamente na alma dos que buscavam a verdade. Alguns estudiosos afirmam que a influência cátara se espalhou por meio de rotas comerciais, peregrinações e contatos culturais entre regiões distantes. O Languedoc, antes da cruzada, era um território de intensa troca de ideias. Um caldeirão onde conviviam cristãos, judeus e muçulmanos. Essa atmosfera cosmopolita favoreceu o surgimento de uma espiritualidade menos dogmática, mais voltada ao interior do ser. Quando o catarismo foi destruído, essa mentalidade não desapareceu por completo. Ela se dissolveu no ar, infiltrando-se em outras tradições, nas artes e até na literatura. O tesouro dos cátaros, portanto, pode ser entendido como o legado invisível de uma fé que sobreviveu ao fogo. Sua mensagem de pureza, simplicidade e liberdade espiritual inspirou séculos de resistência silenciosa contra o autoritarismo religioso. Mesmo que a igreja tenha tentado apagar todas as suas marcas, a lembrança dos cátaros continuou a inquietar aqueles que buscavam uma relação direta com o divino. No fundo, a herança cátara é um lembrete de que nenhuma tirania consegue apagar completamente a luz de uma ideia. Eles provaram que o verdadeiro poder não está nas muralhas, nas coroas ou nas espadas, mas na capacidade humana de acreditar em algo que transcende o medo. Suas vidas foram breves, mas seu exemplo perdurou. Não como uma seita, mas como um símbolo. Séculos depois, poetas, filósofos e historiadores voltariam os olhos para o trágico destino do Languedoc, tentando compreender como uma fé tão pacífica pôde ser destruída com tamanha violência. E todos chegavam à mesma conclusão.
O que os cátaros pregavam era perigoso demais, não porque ameaçasse o corpo da igreja, mas porque libertava o espírito. Um povo que acredita que Deus está dentro de si mesmo é um povo que não se submete. Esse é o verdadeiro tesouro cátaro, a coragem de permanecer fiel à verdade interior, mesmo quando o mundo inteiro exige submissão. A certeza de que nenhuma chama, por mais alta que arda, pode consumir o que é eterno. A liberdade da alma, o amor pela pureza e a esperança em um reino espiritual que nenhuma cruzada jamais poderá conquistar. Essa foi a herança que eles deixaram, não escrita em livros ou guardada em cofres, mas gravada no coração da humanidade. Mesmo após os exércitos da cruzada reduzirem o Languedoc a cinzas, o solo daquela região nunca esqueceu. Entre as colinas e vales, entre os restos de muralhas e pedras cobertas de musgo, o vento ainda parece carregar murmúrios de uma fé perdida. A igreja tentou apagar cada rastro dos cátaros, queimou livros, destruiu casas, rebatizou cidades e proibiu qualquer menção ao nome albigense. Mas a memória persistiu, disfarçada em histórias populares, em lendas contadas ao pé do fogo e em canções que sobreviveram através dos séculos. O Languedoc tornou-se um santuário silencioso, onde o passado e o sagrado se confundem e onde o eco das vozes dos perfeitos ainda ressoa nas montanhas. As ruínas de Montsegur, de Quéribus, de Puylaurens e de tantos outros castelos continuam a atrair peregrinos, historiadores e curiosos. São mais do que pedras antigas, são monumentos da resistência espiritual. Cada torre caída, cada escada quebrada parece contar a mesma história, a de um povo que escolheu a fé em vez da submissão. Para muitos, visitar esses locais é quase uma experiência mística. Há quem jure sentir uma energia diferente, uma espécie de paz antiga, como se as almas dos que morreram ali ainda guardassem o lugar. Os nomes das vilas também preservam lembranças. Pequenos povoados como Mirepoix, Foix, Limoux e Albi guardam em suas tradições vestígios do que os inquisidores não conseguiram destruir. Em algumas festas populares ainda se cantam melodias derivadas dos antigos trovadores que, de forma disfarçada, celebravam os bons homens e suas virtudes. Essas canções, passadas de geração em geração, tornaram-se o último refúgio da memória cátara. Melodias que misturam dor e esperança, amor e fé, como se a própria música fosse uma oração secreta. Mesmo a paisagem parece guardar cicatrizes. O Languedoc, antes conhecido pela fertilidade e pela alegria de viver, transformou-se após a cruzada. Mas com o passar dos séculos, a terra voltou a florescer e as videiras voltaram a cobrir as colinas. Para alguns, isso é símbolo da própria resiliência do espírito cátaro, destruído pela espada, mas renascido em cada broto, em cada canto de vento. É como se a natureza tivesse decidido continuar a história que os homens tentaram calar. Na região, há famílias que afirmam descender de antigos simpatizantes dos cátaros. Guardam sobrenomes, brasões e histórias transmitidas em segredo, como se proteger essa herança fosse um ato de devoção silenciosa. Para essas pessoas, ser descendente de um herege não é motivo de vergonha, mas de orgulho. Representa ter herdado a coragem de quem enfrentou o poder e permaneceu fiel à consciência. A Igreja, ao longo dos séculos, tentou reescrever a narrativa. Documentos foram destruídos, crônicas censuradas e relatos alterados. Mas a arqueologia e a pesquisa moderna vêm recuperando parte desse passado oculto. Manuscritos antigos, cartas e registros de inquisição revelam detalhes sobre a vida cotidiana dos cátaros, suas práticas e a brutalidade com que foram perseguidos. Aos poucos, o silêncio imposto pela força começa a ser quebrado pela verdade histórica. Hoje, em Montsegur,
Todos os anos, centenas de pessoas sobem a montanha em homenagem aos mártires cátaros. Não se trata apenas de um evento turístico, mas de uma celebração da liberdade espiritual. Muitos acendem velas, outros cantam antigas canções occitanas, e há aqueles que simplesmente se sentam em silêncio, olhando o horizonte, como se buscassem compreender o mistério que envolveu aquele povo. A chama que ardeu em 1244 parece, de alguma forma, ainda brilhar na memória coletiva. O Languedoc se tornou assim um símbolo universal, não apenas da heresia e da tragédia, mas também da resistência e da pureza. Suas ruínas lembram que o poder pode destruir corpos, mas jamais dominar o espírito. A história dos cátaros continua a ser contada não em catedrais ou livros sagrados, mas na própria terra, nas vozes das montanhas, nas sombras das ruínas e nas notas tristes das canções que o tempo não conseguiu calar. Talvez, no fim, o maior triunfo dos cátaros tenha sido esse: permanecer vivos na memória dos séculos, não como vencidos, mas como guardiões de uma verdade simples e luminosa. O Languedoc, com suas pedras antigas e seu céu azul profundo, é o último testemunho de uma fé que ousou desafiar o mundo e que, mesmo depois das chamas, nunca deixou de existir. O século XIX trouxe consigo uma nova sede por mistério. Era o tempo do romantismo, da redescoberta das lendas medievais e da busca por significados ocultos em meio à racionalidade moderna. Foi nesse contexto que o nome dos cátaros ressurgiu das cinzas. Historiadores, poetas e ocultistas começaram a revisitar os relatos da Inquisição e as ruínas do Languedoc, tentando compreender quem haviam sido realmente aqueles homens e mulheres que morreram pelo que acreditavam ser a verdade. A figura do herege puro, alguém que rejeitava a corrupção da igreja e vivia em harmonia espiritual, ganhou novo brilho, tornando-se símbolo de resistência moral em um mundo que parecia cada vez mais dominado por interesses materiais. Sociedades esotéricas, como os Rosacruzes e mais tarde os teosofistas, enxergaram nos cátaros uma linhagem perdida de sabedoria espiritual. Para eles, os perfeitos não eram apenas cristãos dissidentes, mas guardiões de um conhecimento mais antigo, talvez remontando às tradições gnósticas do Oriente. Escritores do período começaram a associar os cátaros a uma espiritualidade universal que transcenderia religiões e a vê-los como precursores de uma fé interior, livre de dogmas. Essa imagem idealizada, ainda que distante da realidade histórica, reacendeu o fascínio por Montsegur e transformou as ruínas da fortaleza em um destino quase sagrado. A partir do início do século XX, estudiosos começaram a visitar o local com um misto de curiosidade e reverência. Alguns subiam a montanha como se fosse uma peregrinação. Ali, diante das pedras queimadas pelo tempo e do horizonte dos Pirineus, buscavam não apenas vestígios arqueológicos, mas também respostas espirituais. Autores franceses, como Napoléon Peyrat, contribuíram para moldar a visão romântica dos cátaros, apresentando-os como mártires de uma religião da luz, destruída pelas trevas da intolerância. Com o avanço das escavações e dos estudos históricos, a narrativa foi ganhando novas camadas. A história deixou de ser apenas uma tragédia religiosa e passou a ser vista também como um reflexo da luta entre liberdade e controle, entre consciência e obediência cega. O movimento cátaro passou a ser interpretado como uma antecipação de ideias que, séculos depois, inspirariam revoluções intelectuais e espirituais. Suas crenças na igualdade entre homens e mulheres, na rejeição ao poder e na pureza interior, começaram a parecer incrivelmente modernas, quase proféticas. Mas o renascimento do interesse pelos cátaros também teve um lado místico. Escritores ligados ao ocultismo e ao esoterismo europeu
Fascinados pela ideia de uma igreja invisível dos puros, passaram a associar Montsegur a mistérios ainda mais antigos. Alguns afirmavam que os cátaros haviam guardado o segredo do Santo Graal, o cálice sagrado da tradição cristã, e que o esconderam antes da queda da fortaleza. Outros viam ali um símbolo de transmutação espiritual, o fogo que consome a matéria para libertar o espírito. Essa mistura de história, mito e misticismo deu origem a um verdadeiro culto moderno em torno dos cátaros, especialmente entre aqueles que buscavam uma espiritualidade alternativa ao cristianismo institucional. Durante o século XX, o interesse cresceu ainda mais. Livros, documentários e até filmes exploraram a herança cátara, alguns com rigor histórico, outros mergulhados em teorias conspiratórias. O imaginário popular passou a associar Montsegur à busca pelo Graal, aos cavaleiros templários e até às sociedades secretas. O local tornou-se símbolo de resistência espiritual, um farol para os que viam na fé interior a única forma de libertação verdadeira. Mas, ao mesmo tempo, estudiosos sérios tentaram separar fato e fantasia. Pesquisadores franceses, italianos e alemães analisaram documentos inquisitoriais, fragmentos de textos e restos de construções para reconstruir o cotidiano dos cátaros de forma realista. Eles mostraram que, embora envolta em mistério, a fé cátara era, antes de tudo, uma resposta humana à corrupção do poder e à busca por sentido num mundo em crise. Essa visão mais sóbria não destruiu o mito, apenas o tornou mais profundo, revelando que a força dos cátaros estava menos nos segredos que supostamente guardavam e mais na coragem com que viveram e morreram por aquilo em que acreditavam. No fim, o ressurgimento do interesse pelos cátaros nos séculos XIX e XX foi, em si, um espelho do próprio dilema moderno. Num tempo em que o homem se via dividido entre ciência e fé, entre progresso e vazio espiritual, a lembrança daqueles que escolheram o espírito sobre a matéria soava como um lembrete silencioso. Há algo na alma humana que sempre buscará a luz, mesmo quando o mundo inteiro parece envolto em sombras. No alto dos Pirineus, Montsegur continua a se erguer como uma cicatriz aberta no tempo. Suas pedras gastas, castigadas pelo vento e pelo sol, guardam mais do que lembranças. Guardam um silêncio carregado de significado. Quem sobe até lá sente algo difícil de descrever. Não é apenas a vista deslumbrante sobre o vale, nem o peso da história que se impõe a cada passo. É uma sensação quase espiritual, como se o próprio ar estivesse impregnado da presença daqueles que morreram ali. O vento sopra frio, cortante, e muitos juram ouvir entre suas rajadas o eco distante de vozes cantando orações esquecidas. A cada ano, milhares de visitantes percorrem o caminho íngreme até o topo de Montsegur. Alguns são curiosos, interessados na história medieval e na tragédia dos cátaros. Outros, porém, chegam com um propósito mais profundo. Buscam ali um símbolo de fé, liberdade e resistência. Não é raro ver pessoas em silêncio, ajoelhadas entre as pedras, deixando flores ou acendendo velas em homenagem aos que escolheram morrer em vez de trair suas crenças. O lugar se transformou em um santuário invisível, onde a religião oficial já não importa. O que importa é o gesto, o respeito, a lembrança. A energia que paira sobre Montsegur transcende o tempo. Mesmo aqueles que não acreditam em nada sobrenatural sentem algo diferente. É como se o espaço fosse sagrado por natureza, não por rituais, mas pela força do que ali aconteceu. Historiadores falam em memória do lugar, a ideia de que certos eventos deixam marcas invisíveis no mundo, impressões que o tempo não apaga. E talvez Montsegur seja um desses raros pontos do planeta onde a história e o espírito se encontram. Ao caminhar pelas ruínas, é fácil imaginar como foi o cerco de 1244.
O frio das montanhas, a fome, a esperança que resistia mesmo diante da derrota iminente. Cada pedra parece testemunhar a escolha final dos perfeitos, que diante do fogo preferiram cantar do que implorar por perdão. É por isso que Montségur não é lembrado como um lugar de morte, mas de fidelidade. Para muitos, a fortaleza é um altar natural, o símbolo da chama que não se apaga. Com o passar dos séculos, o mito de Montségur cresceu. Poetas e místicos o chamaram de o Templo do Sol, a montanha sagrada dos hereges, a Catedral Invisível. Alguns viram ali o ponto de encontro entre o céu e a terra, entre a matéria e o espírito. A ciência pode rejeitar essas ideias, mas elas continuam a inspirar peregrinos. Há quem suba a montanha no equinócio, para assistir o nascer do sol que ilumina as pedras de forma quase perfeita, como se a própria natureza homenageasse os que ali pereceram. Nas vilas próximas, como Montferrier e La Vélanie, o comércio de lembranças cátaras floresceu. Livros, medalhões e pequenos símbolos com a cruz de Languedoc são vendidos como recordações. Mas mesmo entre o turismo e a curiosidade moderna, há um respeito silencioso. Ninguém sobe Montségur com indiferença. A montanha impõe reverência. É um daqueles lugares que nos fazem lembrar que o passado ainda respira e que o sacrifício humano pode sim transcender o esquecimento. Pesquisadores que visitam o local descrevem a atmosfera como intocável. O silêncio é tão absoluto que parece conter séculos. Pássaros circulam entre as muralhas quebradas, o som de passos ecoa no chão irregular e por um breve instante o visitante sente-se parte de algo maior. Muitos relatam uma sensação de leveza, como se o ar fosse mais puro. Outros dizem sentir uma tristeza profunda, uma melancolia que não vem de fora, mas do próprio contato com o passado. Montségur é, portanto, mais do que uma ruína. É um espelho da alma humana. Lembra-nos de que a fé, quando verdadeira, não se mede por templos ou dogmas, mas pela disposição de permanecer firme diante da dor. Ali, o fogo que destruiu corpos também purificou ideais. O vento que hoje varre as pedras é o mesmo que levou os últimos cânticos dos bons homens ao céu. E cada sopro parece repetir a mesma mensagem. O espírito pode ser ferido, mas nunca dominado. Assim, entre o mito e a história, entre o turismo e a devoção, Montségur continua vivo. É o ponto onde o passado toca o presente e onde a chama cátara, transformada em símbolo de liberdade e pureza, ainda brilha, invisível, mas eterna. A história dos cátaros revela, com uma clareza dolorosa, o poder destrutivo do medo. Não o medo comum, que protege a vida, mas aquele que nasce da intolerância e da insegurança diante do diferente. Foi esse medo que moveu reis, papas e exércitos inteiros a perseguir homens e mulheres cuja única arma era a fé. O medo de perder o controle, o medo de que outras formas de pensar pudessem abalar o edifício da autoridade religiosa. E por trás de tudo, o medo humano mais profundo, o medo de que o outro possa estar certo. A Igreja do século XIII via os cátaros como uma ameaça não apenas espiritual, mas estrutural. Eles não apenas discordavam de Roma, viviam de uma forma que a desafiava. Sua pureza, sua recusa em acumular riquezas e sua visão igualitária denunciavam sem palavras a hipocrisia do poder eclesiástico. Isso os tornava perigosos, pois mostravam que era possível ser cristão fora dos muros da igreja. E o medo da perda desse monopólio sobre a fé foi o estopim para uma das perseguições mais brutais da Idade Média. Mas o medo não foi exclusividade dos poderosos. O povo comum, muitas vezes, também temeu os cátaros. Temia-se que negar os sacramentos católicos fosse atrair desgraças, que proteger hereges pudesse trazer maldições. O medo da punição divina foi usado como arma, transformando aldeias em delatoras e famílias em inimigas. A Cruzada Albigense,
Não foi apenas uma guerra entre Norte e Sul, entre Roma e Languedoc. Foi também um espelho do coração humano, dividido entre compaixão e pavor. Essa mesma dinâmica se repetiria inúmeras vezes ao longo da história. A perseguição aos cátaros é um lembrete de como o medo das ideias pode ser mais devastador do que qualquer exército. Queimar um corpo é simples, apagar uma crença é impossível. Por isso, o fogo da Inquisição não destruiu apenas pessoas, queimou também a possibilidade de diálogo, de compreensão e de convivência com o diferente. Em nome da verdade, matou-se o espírito da verdade. O caso dos cátaros mostra que a violência nasce muitas vezes da tentativa desesperada de proteger uma certeza. Roma acreditava estar defendendo a pureza da fé, mas o resultado foi o oposto. O sangue derramado manchou a própria imagem da igreja, deixando uma cicatriz que jamais se fechou completamente. A cada cruzada, a cada execução, a instituição dizia defender Deus, mas acabava revelando apenas o medo de perdê-lo. É como se a fé, ao ser imposta, deixasse de ser fé e se transformasse em instrumento de poder. E, no entanto, há também outro tipo de medo escondido nessa história, o medo da liberdade. Os cátaros pregavam uma vida sem intermediários entre o homem e o divino, uma fé sem templos, sem rituais e sem hierarquia. Essa ideia, embora bela, assustava. Libertar-se do controle significava também assumir a responsabilidade total pela própria alma. Muitos preferiram a segurança do dogma à incerteza da liberdade espiritual. Assim, o medo da liberdade foi o que manteve o sistema intacto e o que condenou os que ousaram ser livres. O Languedoc, que um dia foi palco de tolerância e diversidade, tornou-se um exemplo do que acontece quando o medo vence. A destruição das cidades, a queima dos perfeitos, o silêncio imposto pela Inquisição, tudo isso nasceu de uma tentativa de eliminar o incômodo da diferença. E, no entanto, a diferença sobreviveu. Mesmo reduzidos a cinzas, os cátaros deixaram uma marca indelével. Mostraram que nenhuma estrutura de poder é eterna e que a busca sincera pela verdade sempre encontra uma forma de renascer. Ao olhar para a história deles, somos obrigados a confrontar nossos próprios medos. Quantas vezes, em nome da verdade, o ser humano ainda repete o mesmo erro? Quantas vezes o medo do outro, do novo, do que foge ao padrão, continua a gerar perseguições e injustiças? A tragédia dos cátaros não pertence apenas ao passado. Ela se repete, disfarçada, em cada tentativa de silenciar uma voz ou apagar uma ideia. A chama que consumiu Montségur é por isso símbolo e advertência. Mostra o quanto podemos brilhar quando somos fiéis a nós mesmos, mas também o quanto podemos destruir quando tememos o que não compreendemos. Os cátaros morreram por uma crença, mas o que verdadeiramente matou foi o medo travestido de fé, de dever e de obediência. Um medo tão antigo quanto o próprio homem e que continua à espreita, esperando a próxima fogueira a acender. O legado dos cátaros não se apagou com as chamas de Montségur. Sobreviveu nas histórias sussurradas pelos descendentes do Languedoc, nas ruínas das fortalezas que resistem ao tempo e, sobretudo, nas ideias que desafiaram o domínio da Igreja. Mesmo condenados à morte, eles semearam um conceito de espiritualidade que atravessou os séculos. A fé como experiência interior, livre de intermediários, viva dentro de cada ser humano. Essa semente germinou em diferentes movimentos, em místicos, filósofos e buscadores da verdade que viram nos cátaros não hereges, mas precursores de uma liberdade de alma que o mundo ainda luta para compreender. Os cátaros não deixaram textos oficiais, dogmas ou templos. O que restou foram fragmentos, relatos de inquisidores e memórias transmitidas pela tradição oral.
Paradoxalmente, o silêncio que a Igreja tentou impor tornou-se espaço fértil para o mito. A figura do perfeito, aquele que vivia em pureza, renunciando aos prazeres e à violência, transformou-se em símbolo de coragem e integridade. Em um mundo regido pela ambição e pela guerra, a simples ideia de alguém que escolhia a luz em vez do poder soava revolucionária. Durante o Renascimento e mais tarde no Iluminismo, estudiosos e pensadores revisitaram a história dos cátaros com novos olhos. Muitos viram neles os precursores da liberdade de consciência, mártires de uma fé interior que não aceitava ser controlada por instituições. Para alguns, os cátaros representavam a ponte entre o cristianismo primitivo e o ideal moderno de espiritualidade individual. A sua visão dualista, o bem e o mal coexistindo no mundo, foi reinterpretada não como heresia, mas como uma tentativa de explicar o sofrimento e a imperfeição humana de maneira sincera, sem o conforto fácil das doutrinas rígidas. Na França moderna, o tema cátaro ressurgiu com força no século XIX, quando historiadores, escritores e poetas redescobriram o drama do Languedoc. As ruínas de Montségur tornaram-se local de peregrinação, não apenas para religiosos, mas para todos os que buscavam compreender o sentido da liberdade espiritual. Lá nas montanhas dos Pirineus, muitos dizem sentir uma energia silenciosa, como se o eco das últimas orações dos bons homens ainda flutuasse no vento. A partir do século XX, o mito cátaro começou a se misturar com a imaginação popular. Romancistas, cineastas e esoteristas transformaram sua história em símbolo da eterna luta entre luz e trevas. Em alguns círculos místicos, os cátaros foram associados a antigas tradições gnósticas, ao Santo Graal e até à busca pelo conhecimento oculto. Embora muito disso seja fruto de especulação, demonstra o poder duradouro da sua mensagem. A chama que os consumiu tornou-se paradoxalmente a mesma que manteve viva a lembrança do que representavam. Mais do que uma seita ou um movimento religioso, os cátaros encarnaram uma postura diante do mundo. Recusaram o ódio, mesmo sendo perseguidos. Recusaram a riqueza, mesmo vivendo entre nobres e mercadores. Recusaram a violência, mesmo quando o inimigo marchava contra eles. Essa coerência entre palavra e ação é o que faz sua história ressoar até hoje. Em tempos em que a fé é frequentemente usada como arma, o exemplo cátaro convida à introspecção, a redescobrir uma espiritualidade que nasce do silêncio, da compaixão e da verdade interior. O eco do Languedoc também é um lembrete político e humano. Mostra que a força bruta pode destruir corpos, mas nunca ideias. A Igreja triunfou militarmente, mas perdeu moralmente. Roma consolidou seu poder, mas o fez à custa daquilo que dizia defender, o espírito do Evangelho. Os cátaros, em sua derrota, venceram de outra forma. Tornaram-se símbolo dos que resistem sem armas, dos que escolhem morrer fiéis a si mesmos, dos que preferem a liberdade à submissão. Hoje, em uma era de ruídos e dogmas modernos, o legado cátaro continua provocando. Ele desafia tanto os que acreditam quanto os que duvidam, pois lembra que a fé não precisa de coroas, templos ou muros para existir. Ela floresce onde há sinceridade. Os cátaros ensinaram que a pureza não é isolamento, mas coerência, que o verdadeiro templo é a consciência e que a liberdade espiritual é o bem mais difícil de conquistar e o mais fácil de perder. Montségur, erguida no alto das montanhas, permanece como um farol silencioso. Ali, onde a terra e o céu se tocam, o vento parece contar uma história antiga, a de homens e mulheres que acreditaram que a alma era mais forte que a espada. E talvez seja por isso que, séculos depois, ainda falamos deles, porque no fundo todos desejamos essa mesma coragem, essa mesma integridade, essa mesma luz que nem o fogo conseguiu apagar. Dizem que há lugares onde o tempo não passa,
Montsegur é um deles. Ao amanhecer, quando a neblina cobre as ruínas e o vento sopra entre as pedras, parece possível ouvir vozes antigas, suaves, como orações esquecidas. São ecos de um povo que acreditou na pureza, na verdade e na liberdade da alma. Os cátaros podem ter desaparecido há séculos, mas a sua presença permanece, invisível, indomável, eterna. A história deles é uma cicatriz e, ao mesmo tempo, uma luz. Cicatriz, porque revela até onde o fanatismo pode chegar. Luz, porque mostra até onde o espírito humano pode resistir. O fogo que os consumiu não os destruiu. Transformou-os em símbolo. As chamas que subiram aos céus de Montsegur se tornaram como estrelas, visíveis apenas àqueles que olham além da escuridão. Em cada século, em cada geração, há quem se lembre deles, quem sinta que essa chama não se apagou, mas arde em silêncio, lembrando que a fé não pode ser imposta, apenas vivida. Os perfeitos morreram cantando, não por desespero, mas por certeza. Certeza de que o corpo é pó, mas a alma, se livre, é indestrutível. O Languedoc, terra de sol e vento, guarda esse segredo. Nas aldeias, nas pedras, nos nomes que restaram, há algo que resiste. É como se a própria paisagem se recusasse a esquecer. O olhar de quem sobe até Montsegur hoje não é o mesmo de quem desce. Há algo ali, uma paz que vem da dor, uma força que nasce do sacrifício. Talvez seja isso que os cátaros deixaram. A lembrança de que o verdadeiro poder não está nas coroas nem nas espadas, mas na fidelidade àquilo que se acredita, mesmo quando o mundo inteiro exige que se negue. Eles foram chamados de hereges, mas talvez fossem apenas visionários. Viram na vida algo mais que a matéria, viram no amor algo mais que desejo, viram na fé algo mais que obediência. E por enxergarem tão alto, caíram, mas caíram como caem as estrelas, deixando rastros de luz que o tempo jamais apaga. A igreja venceu o corpo, mas não o espírito, e séculos depois, o nome cátaro ainda desperta respeito, mistério e compaixão. O fogo da Inquisição quis consumir a diferença, mas acabou revelando sua força. Porque o que é verdadeiro nunca se apaga, apenas muda de forma, de voz, de rosto. O ideal cátaro, de simplicidade e pureza, ainda vive em cada busca por justiça, em cada alma que escolhe a verdade, mesmo quando ela dói. Não é uma religião, é um gesto. O gesto de quem não trai o próprio coração. A chama cátara é, no fim, a chama humana. É o desejo de ser livre, de compreender o bem e o mal, não como dogmas, mas como escolhas. É a coragem de viver com leveza em um mundo pesado, de manter a serenidade mesmo cercado por violência. É a fé sem muros, a bondade sem recompensa, o amor sem medo. Montsegur, hoje silenciosa, continua a ser um altar aberto ao céu. Muitos sobem até lá sem saber exatamente por quê. Alguns buscam história, outros buscam sentido. Mas todos, de alguma forma, sentem o mesmo arrepio quando o vento toca as pedras queimadas. É como se o passado ainda respirasse ali, como se o tempo sussurrasse. A verdade pode ser perseguida, mas jamais extinta. E assim, no sopro do vento, no canto das cigarras, no brilho do sol sobre as ruínas, os cátaros ainda vivem. Não nos livros de teologia, mas nas almas inquietas que se recusam a aceitar o silêncio imposto. Porque o que começou nas montanhas do Languedoc não terminou com o fogo, apenas se espalhou pelo mundo, como brasas levadas pelo vento. E talvez seja essa a lição final. Nenhuma chama pura se apaga. Ela dorme, espera, respira no coração dos que ainda acreditam que há algo maior que o medo, algo mais forte que o poder, a liberdade espiritual. Os cátaros morreram por ela e por isso, de certa forma, nunca morreram. Hoje quem escuta o vento nas encostas de Montsegur jura ouvir o eco das últimas palavras ditas antes das chamas. A luz não morre e, de fato, não morreu.